Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, em continuação do vídeo anterior, eu vou ensinar vocês como modelar 3 golas diferentes utilizando as ferramentas do sistema Audaces. Então, em primeiro momento, eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de como fazer essas modelagens. E a primeira gola que a gente vai modelar é a gola Sport, que é a gola que não tem pé de gola, ou seja, ela é somente a parte externa da gola. Para isso, vocês precisam fazer a medição do decote da base do corpinho que vocês forem colocar essa gola. Então, por exemplo, aqui nessa imagem eu coloquei o corpinho básico, frente e costas, e eu fiz um alargamento no decote, ou seja, uma folga de vestibilidade no decote. Eu baixei meio centímetro no decote central e meio centímetro no ombro e tracei novamente essa curva. Com isso, o meu decote vai ficar um pouquinho mais longe do pescoço. E aí vocês vão vir com a fita métrica aqui tirar a medida do decote das costas e anotar essa medida, ok? Depois aqui no decote da frente, no ombro eu também desci meio, porque aqui eu também preciso respeitar as mesmas medidas, senão a modelagem não se encaixa. E aqui na frente eu desci 1 centímetro, e aí a gente faz essa curvatura de folga também e tira essa medida com a fita métrica em pé, de preferência. Feito isso, anota também medida do decote frente, ok? Essa medida nós vamos utilizar lá no sistema Audaces, então a gente precisa da medida do decote costas, mais a medida do decote frente por uma altura de 6 centímetros. Vai ser essa medida que nós vamos utilizar lá no sistema. Feito esse retângulo, nós vamos fazer o desenho da gola, tá? Que tem essas medidas de 1,3 aqui. E depois a gente vai abrir 1 centímetro e girar essa nossa gola para ela ter mais anatomia. O molde dela vai ficar pronto dessa forma e eu vou ensinar vocês agora como fazer. Vou compartilhar com vocês a minha tela do Audaces e a gente já vai começar o passo a passo. Bom, primeira coisa aqui na paleta construção, vocês vão com a ferramenta inserir texto e a gente vai escrever as medidas necessárias para traçar a nossa gola, que vão ser decote costas, decote frente e largura. A largura da gola pode ser aqueles 6 centímetros que a gente já usou lá, que quando ela ficar dobrada vai ficar com 3 centímetros. Vocês podem usar a medida que quiserem. O decote costas vocês vão medir lá na modelagem, então vou botar aqui um exemplo, 8 centímetros. E o decote frente vocês também vão medir na modelagem sem transpasse, ok? Isso é bem importante a gente lembrar, porque essa gola ela termina 1,5 antes do transpasse, para que quando a sobreposição acontecer, a gola se encontrar e ela não ultrapassar, ela não sobrepõe, a gola não transpassa. Essa gola aqui, ok? Então, é o decote frente alargado sem transpasse. Vou botar aqui, por exemplo, 10 centímetros. Estou com esse texto aqui na mão, vou confirmar e cancelar ele aqui em qualquer área do meu molde, da minha área de trabalho, já vou começar a traçar. Lembrando que eu tô com o Snap automático desligado, tá? Minha versão não tem Snap automático, eu vou fazer o Snap com o screw do meu mouse. E onde que eu configuro isso? Configurações, Snap clássico, botão do meio, ok? Quem quiser fazer com Snap automático, tudo bem, mas quem for fazer com o screw do mouse, sempre tem que ficar clicando na bolinha do mouse para as duas linhas se encontrarem, como eu expliquei nos vídeos anteriores. Então, vamos começar. Paleta construção, ferramenta retângulo, cliquei e estou com a ferramenta na mão. Desabilitem essa caixinha aqui, ó, criar moldes, porque por enquanto a gente só vai criar linhas, ok? Então, quando eu clico e arrasto, a janelinha de coordenadas abre e eu vou colocar aqui as coordenadas que eu quero. Para X na horizontal, eu vou botar 8, que é a medida do meu decote costas. E para a altura da gola, que é o meu Y, eu vou colocar 6. Confirmo e cancelo, ó. Posso selecionar
e trazer aqui para perto da minha anotação o meu retângulo novinho aqui, ok? Então, se eu quiser conferir se a minha medida ficou certa, eu vou utilizar aqui, ó, manipulação, conferência, aliás, perímetro, e eu vou clicar nessa linhazinha, ele vai me dar ali, ó, perímetro 8, aqui embaixo aparece, ó, perímetro 8, confirmo, altura 6, né, que já tá na medida certa, cancelo. Então, essa ferramenta aqui é como se fosse a fita métrica de vocês, tá na paleta conferência, perímetro. Agora, eu vou fazer o outro retângulo, que é a linha do decote frente. Então, eu vou na paleta construção, pego a ferramenta retângulo, desabilito aqui também essa opção criar molde, e dou snap aqui nesse canto para começar o meu retângulo, olha. Ele vai começar soldado com o retângulo anterior. Vou colocar a medida para X da minha gola frente, 10 centímetros, e para Y tem que ser 6, porque é a minha largura original. Confirmo, cancelo. Ó, tenho o meu primeiro retângulo aqui, com a parte das costas aqui, com a parte da frente aqui. Quem quiser fazer de uma vez, ó, eu sei que o das costas é 8 e o da frente é 10, então vai dar 18. Pode fazer. Exemplo, 18 por 6. Não tem problema nenhum. Só que nós precisamos dessa linha de divisão. Então, vocês podem vir aqui com a ferramenta manipulação, elemento paralelo e colocar 8 centímetros daqui para cá. Essa linha já aparece automaticamente. Ó, vou fazer novamente. Manipulação, elemento paralelo. Eu quero criar uma distância de 8 com relação a essa reta aqui. Então, eu digito 8, clico na reta e coloco ele ou para fora ou para dentro. Nesse caso, eu quero ele para dentro, eu confirmo aqui e cancelo. Também é uma forma de fazer a nossa gola, ok? Agora, eu vou trocar de cor, vou trabalhar com rosa, para a gente começar a fazer as curvas. Então, em primeiro lugar, eu vou criar um pontinho aqui com 1.3 para cima. Como eu faço isso? Eu venho na paleta construção, ferramenta pontos por coordenada, eu só vou colocar um ponto ali com a minha medida para depois eu ir com a curva, tá? Pontos por coordenada. Eu dou, ó, vou dar um zoom aqui para facilitar. Eu dou snap aqui embaixo, na linha vertical, e na caixinha perímetro eu marco 1.3. Ó, bonitinho, já fiz um pontinho ali. Agora eu venho com a ferramenta curva, ó, construção, curva, dou snap nesse ponto de 1.3 que eu acabei de marcar. Não dou snap aqui, só faço uma marcação para sustentar a minha linha e depois dou snap aqui. Tá feito a minha curva. Tem outra forma de fazer? Sim, outra forma que eu venho direto com a minha curva, dou snap na linha inicial, marco 1.3, confirmo, ó, daí eu não preciso daquele ponto. Confirmo aqui no meio novamente e dou snap no final. Tem as duas formas de fazer isso, ok? Agora eu preciso de 1.3 para cima e 1.3 para fora. Eu posso utilizar essa ferramenta aqui, ó, estender reta, ou seja, eu vou estender as minhas duas linhas para fora. Então, vocês podem vir aqui, clica na ferramenta, marca 1.3 aqui nessa caixinha, estender reta, e clica na reta que você quer estender. Ó, o que que ela aconteceu? Ela esticou. Clico na outra, que legal, ela esticou. Agora eu venho aqui com a lateral, ferramenta reta, snap, confirma, cancela. Fiz a linha reta, ok? Agora eu vou fazer essa mesma curva que eu fiz aqui embaixo, lá em cima. Como eu já tenho ela criada aqui, eu posso criar ela como elemento paralelo. Então eu vou lá, manipulação, elemento paralelo, clico 6 centímetros, porque é a largura da minha gola, e clico na linha, ela automaticamente já vai vir para cá igualzinha
como ela nasceu, ok? Igualzinha como ela estava aqui embaixo. Só que eu preciso levar essa linha até esse ponto e depois encontrar esses dois pontos aqui, ó. Daí a gente vai utilizar a ferramenta modificar, que está na tabela manipulação. Então, essa ferramenta é muito utilizada. Ela serve para manipular curvas, retas e qualquer elemento do molde. Então, paleta manipulação, ferramenta modificar. Você pode deixar aqui marcadinho proporcional, ó, que ele vai modificar todos os pontos de uma reta ou de uma curva. N pontos, ele vai modificar vários pontos ao mesmo tempo. E aí você clica, ó, e ele já vai aparecer a opção para você mudar ele de lugar. E aí você dá snap aqui nessa linha, ó. E aqui, por exemplo, eu também posso modificar. Estão vendo que a linha passou? Eu posso trazer ela e dar snap aqui nesse pontinho, ela fica perfeita. Posso dar uma ajustadinha na minha curva, ó. Então aqui são modificações bem sutis que vocês podem ir fazendo. E agora o último passo seria fechar esse biquinho que a minha gola tá dando. Como eu posso fazer isso? Também manipulando. Eu posso vir aqui e manipular essa minha linha, ou eu posso estender essas duas medidas. Como essa aqui é uma linha reta, eu posso usar a ferramenta estender reta lá da paleta construção. Então, posso vir aqui, colocar um valor aleatório e estender ela para 2 centímetros. Perfeito. Para estender essa curva, eu não consigo usar essa ferramenta aqui, porque ela é uma reta, né? Ela só serve para estender reta e aqui eu tenho uma curva. Então, eu posso vir aqui na paleta manipulação, redefinir perímetro. O que é isso? Eu vou medir quanto que tem essa linha e eu vou aumentar suficiente para ela se encontrar com a outra. Então, eu clico aqui. Unidirecional significa que eu só quero aumentar para cá. Eu clico na linha, ela já vai me dar o valor que a minha linha tem. A minha linha tem 10,09, ou seja, 10. Se eu aumentar para 11, ela não é suficiente para encaixar na outra. Se eu aumentar para 12, sim. Então, eu posso confirmar e a minha linha já tem a medida necessária. E agora você pode vir aqui em manipular e fechar essas duas linhas, ó. E dou snap, fechei elas bonitinhas, tá pronta a modelagem inicial da minha gola, ok? Agora, o próximo passo é transformar isso aqui em molde e abrir a anatomia, que é o que a gente vai fazer agora. Vocês vão vir aqui em produção, extrair molde, deixar todas essas caixinhas iniciais marcadas até aqui, ó, compor contornos. Iniciar também pelo modo automático. O manual dá mais trabalho, então o automático eu gosto mais. Vocês vão clicar dentro desse quadrado, cancelar e confirmar aqui em outra área de trabalho, o molde já vai vir pronto na mão de vocês. Daqui a pouco a gente manipula ele, ok? Aqui, vocês vão fazer o contorno rosa. Então, vai ser essa parte, essa, cancela, ele vem para cá e confirma, ok? Cuidado aqui, ó, quando vocês comerem a visão do molde, ó, eu não consigo tirar o molde se a visão dele estiver comprometida, ok? Então, para isso, a visão do molde tem que estar inteirinha aqui para ele poder sair, ok? Feito isso, agora a gente vai encontrar esse ponto exatamente com esse e depois girar somente esse ponto. Para isso, tem uma ferramenta aqui chamada Mover, essa aqui, que está na paleta manipulação. Vocês vão clicar na ferramenta Mover, vão dar snap nesse ponto, vão confirmar, o molde vai estar na mão de vocês, e vão dar snap ali no outro ponto, confirmar. Ou seja, elas estão grudadas perfeitamente. Só que agora eu preciso girar somente essa parte, 1 centímetro. Então, o que que eu faço? Antes de grudar elas aqui, eu só fiz para vocês verem um exemplo, nós vamos fazer uma reta aqui, snap no ponto,
ó, eu vou botar 1 para X e 0 para Y, que vai ser o valor que eu quero abrir a minha gola. Ok. Deixa eu pintar esse valorzinho de verde aqui para ficar diferente para vocês. Ok. Agora sim, eu vou lá em manipulação, mover, dou snap no molde que eu quero mover, confirmo até onde eu quero que ele mova. E agora eu vou abrir meu molde desse ponto, passando por esse ponto até esse ponto que eu abri 1 centímetro. Então, nós vamos fazer isso com a ferramenta girar, que tá aqui, ó. Manipulação, girar. Nós vamos girar 3 pontos, que é o que tá marcado aqui. Tirem essa marcação de ângulo, tá? Porque o ângulo nós não vamos definir nesse momento. A gente definiu que quer abrir 1 centímetro, então essa é a nossa medida. Então, vocês vão dar snap no início, confirma, vai aparecer essa linha pontilhada. Snap no final, confirma. E agora snap lá na linha do verdinho, ó. Snap na linha do ponto verdinho de 1 centímetro, cancela. O que aconteceu com o meu molde? Ele girou 1 centímetro, tá? Vou fazer novamente aqui. Aqui no meu surgiu um pontinho que eu posso vir aqui e excluir, porque ele me atrapalha no momento de abrir esse 1 centímetro, tá? Vocês podem excluir ele também. Então, vamos fazer novamente. Girar. Eu vou dar snap no início, confirmo, vai aparecer uma linha pontilhada. Dou snap no final, que esse é o segundo ponto, confirmo. E agora dou snap na linha verde, que é o terceiro ponto, confirmo também e cancelo. Tá pronta a minha gola, ok? Tá pronta a abertura da minha gola. O que eu vou fazer agora? Posso vir aqui, manipular esse pontinho, levar ele até aqui, para minha gola ficar completamente fechada. E agora eu vou em produção, extrair molde e extraio perfeitamente a gola inteirinha já com a abertura dela, ok? Ela fica um biquinho aqui, que depois a gente até pode apagar esse molde, mas isso fica suavizado depois e não aparece na hora de costurar, ok? Próximo passo aqui, produção. Criar costura, manter base 1 centímetro. Vocês podem vir aqui, selecionar todos os pontos onde a gente quer criar costura, cancelar e confirmar, ok? Feito isso, meu molde já tá com costura. Agora eu vou desdobrar o meu molde, ó, desdobrei, muito simples. Ferramenta desdobrar aqui da paleta produção. Vou clicar com direito em propriedades e vou renomear a minha gola. Então, eu vou chamar ela de gola Sport 2 vezes ok. Vou aqui em visualização, puxo aqui os elementos do nome e coloco aqui no sentido que eu quero. Esse aqui já é o fio correto da minha gola, não precisa modificar. Se caso o fio da gola de vocês ficou diferente, vocês vão vir nessa ferramenta aqui, sentido do fio, e procurar aqui sentido horizontal, que é esse fio que tá aqui no meu molde, ok? Vocês conseguem modificar o fio. Último passo aqui, fazer os piques. Piques são marcações, por isso eles estão na paleta marcações. Inserir pique, mantenham aqui 0,3, que é um tamanho bacana. Mantenham pique sobre o contorno, que a gente não quer um pique interno no molde. O formato T pode ser, o formato I também, mas eu gosto mais do formato T. E vocês vão dar um pique aqui nessa parte de baixo, que é onde a nossa gola vai ser costurada com o nosso corpo. Então, essa aqui é a modelagem da gola Sport, é uma gola simples, ela pode ser de outros formatos, a ponta pode ser arredondada, essa ponta pode ser mais bicuda, ela pode ser mais larga, só tem que tomar cuidado com a medida do decote, que ela tem que corresponder à medida da nossa modelagem, tá? Então, fiquem atentos a esse detalhe para que a gola de vocês fique perfeita assim como a minha, bem bonitinha.
Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixa nos comentários se a forma como eu estou ensinando está sendo prática e se vocês estão conseguindo entender. No próximo vídeo eu vou falar sobre a gola militar. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau!